E aí, gêmeos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Bia Moura e estou iniciando agora essa aventura de fazer algumas leituras de cartas aqui para o YouTube, leituras mais longas. Já trabalho com as cartas faz um tempo, então eu aprendi, já tem aí uns 12 anos de estrada. E agora chegou o momento que eu senti de compartilhar um pouquinho mais desse caminho, sabe? Queria que mais pessoas conhecessem, mais pessoas fora do meu ciclo, das minhas indicações de clientes, enfim, conhecessem um pouquinho mais do meu trabalho. E aqui estou para falar um pouquinho sobre o seu mês de novembro. Então, bora lá, a gente vai começar com o baralho cigano, tá? E antes, alguns recadinhos bem importantes. Então, primeiro, caso você queira me acompanhar no Instagram, tem várias promoções que às vezes acontecem, leitura de cartas particulares. Eu vou lançar agora também um mapa guia para 2026, para caso você queira acompanhar o seu ano a partir das suas 12 áreas. Então, eu faço uma análise mais profunda com relação às suas áreas da vida. Se você quiser, é um PDF escrito por mim mesma. Então, é muito, muito legal. Você pode acompanhar durante todo o ano e os feedbacks são maravilhosos. Então, caso você queira, eu estou à disposição. E os recados que vão passar aqui hoje talvez não se adequem 100% a você, talvez você sinta que as coisas não se encaixem 100%. Isso pode ser porque as coisas ainda vão acontecer ou porque talvez tenha um outro recadinho pra você ali no seu ascendente, na sua lua ou algum signo forte do seu mapa, ok? Então, não force nenhuma significação, acolha aquilo que faz sentido, o que não fizer você pode dar uma analisada aqui depois, tá bom? Então, bora lá, gente, começar. Eu queria pedir pro baralho cigano que ele mande as informações que todo mundo que está me acompanhando aqui hoje precisem saber, informações que precisam chegar. Eu quero uma energia inicial para esse mês, então uma carta para a gente ver como que esse mês começa. Não é só uma carta, não. Ok, 3 cartas para esse início de mês, vamos lá. Primeira mensagem para vocês mais reta e direta. Temos a carta da torre, a carta da chave e a carta da âncora. 3 cartas bem interessantes. Essa carta da torre, eu gosto muito dela porque pra mim ela traz muito uma coisa de destino, sabe? Mas não destino no sentido de que tem alguém escrevendo um roteiro e que você está só seguindo esse roteiro cegamente, mas no sentido de que existem vários caminhos e nós somos seres dotados de livre-arbítrio, né? A gente pode escolher pra onde a gente vai, se a gente não vai. Só que tem aquele caminho que é um caminho muito bom. É aquele caminho onde tudo que você precisa encontrar, você vai encontrar. É um caminho onde ele pode ser o mais difícil em muitos momentos, porque a gente sabe que a escolha certa nem sempre é a mais fácil. Mas eu vejo que, por mais que você tenha que ter tomado decisões difíceis, esse foi um caminho muito, muito bonito, muito pontual. Então, pra mim, o primeiro recado que vem pra você pra esse mês de novembro, mas pra esse teu momento atual, é que você tá no caminho certo. Me dá a sensação de que você tomou decisões que foram muito importantes no seu desenvolvimento, informações que realmente abriram portas, estabilidade, segurança, mas também portas que, cara, não tinha mais como ser diferente, sabe? Então, às vezes, alguma decisão difícil onde você precisou pensar sobre antes de agir, antes de manifestar, mas que foi muito bem usufruída pelo universo no seu caso, sabe? Você abriu espaço para que mais coisas pudessem se manifestar, sabe? Então, eu vejo que você tá no caminho certo. Continua por aí, sabe? Se existem dúvidas, eu vejo que você tá construindo bem. Já essa carta da chave com a carta da âncora me fala um pouquinho sobre oportunidades e aberturas de caminho que vieram muito provavelmente justamente desse processo de pensamento, né, de analisar as coisas, de manifestar, de fazer acontecer, mas também de esperar por isso e limpar antes de começar a manifestar, sabe, decisões que precisaram demandar um pouquinho de tempo. E eu vejo que essas oportunidades, elas vão vir de uma forma muito estável. Então, a primeira coisa que vem pra você também, agora, né, não só pro mês de novembro, mas pra esse próximo ano, nunca duvide do tempo, que é aquele tempo que você não entende o porquê. Então, às vezes, a gente quer a coisa pra já, a gente quer a coisa pra ontem. Tipo, cara, mas eu me resolvi, eu terminei uma relação faz 2 meses, eu não tô me relacionando com ninguém ainda. Cara, tem um motivo pra isso. Ah, mas eu terminei um emprego, eu preciso de emprego, eu preciso de trabalho, não tô conseguindo encontrar. Tem um motivo pra isso. As cartas mostram aqui pra mim que você vai passar por uma fase agora, principalmente no próximo ano, né? O ano na numerologia que vai ser o número 1, então é um ano onde vai vir o novo, as coisas vão começar a se manifestar. E eu vejo que vai ser um momento da sua vida, um período da sua vida, não só a curto prazo, mas a longo prazo, onde você vai estar trazendo coisas para sua vida que são muito estáveis. Então, se você quer algo estável, não comece a procurar loucamente por algo só para tapar um buraco, sabe? Então, eu vejo que 2025 foi um ano em que você precisou analisar essas coisas com um pouquinho mais de calma e entender que não só depressa se vive o ser humano, né? Não se vive o homem. Às vezes tem um tempo que a gente não entende o porquê. Tem um tempo ali, um período onde a gente fica esperando, a gente fala, cara, mas por que tanto tempo parada? Por que as coisas não andam? E tem muitas coisas maturando em outro plano que a gente não consegue nem perceber, sabe? Às vezes você não percebe que tem coisas maturando e sendo compreendidas ou sendo consolidadas pra você.
E aí quando acontece você entende, caramba, tipo, eu só consegui conquistar isso daqui, fazer desse jeito porque eu esperei. Ou até mesmo porque nesse período de espera eu consegui maturar coisas a mais. Então, um tempo de espera de uma relação para outra, por exemplo, é um tempo que traz muita sabedoria para você. É um tempo onde você aprende muito sobre você mesma, coisas que você não consegue aprender quando tem outra pessoa do lado, você precisa estar sozinho para aprender. Ou no trabalho, às vezes você faz um curso nesse meio tempo que, caramba, abre um pouquinho mais de portas, ou você tem que passar por um tempo onde você tá mais autônomo para conseguir dar conta das contas da casa, por exemplo, e esse período te traz uma sabedoria em como lidar com equipe, com gestão, que é uma coisa que você não tinha antes, onde você estava naquele emprego anterior, sabe? Então eu vejo que você passou por um período onde houve um espaço, uma abertura de espaço para que nesse mês de novembro as coisas possam se estabilizar, tá bom? E achei interessante porque saíram essas 3 cartinhas, então eu vou só complementar com uma pra gente dar continuidade na leitura. E essa âncora me dá uma coisa de segurança também, sabe? Um ponto de segurança. Me dá a sensação de que você vai estar, nesse mês de novembro, um pouco mais seguro com relação a coisas que você tinha muita dúvida também. Ou até coisas que você não sabia se iam dar certo ou não, sabe? Ficou meio assim. Uma cartinha pra mim. O signo de Gêmeos. Ups. Viraram muitas... Ai, meu Deus. Muita carta, muita carta. Uma carta pra mim. Tá, vieram 2. Eu vou aceitar. É que é isso, né, gente? Geminiano, expansão, ar, a gente precisa colocar. A carta dos sentimentos com a carta da lua. Incrível. Eu sinto também que você talvez tenha tido algumas dúvidas com relação à parte emocional nesses últimos meses também, nessas últimas semanas. Me dá a sensação de que você precisou resolver várias coisas e colocar vários pingos nos is e até mesmo se compreender um pouco mais com relação à parte emocional. Mas aqui a gente fala também de profundidade. Esse período em que você ficou talvez um pouco parado ou stand-by ou até mesmo se perguntando o porquê desse período, desse processo, me dá a sensação de que é um período onde você amadureceu muito emocionalmente, onde muitas coisas começaram a emergir e onde muitas coisas passaram a trazer um sentido maior, sabe? Então agora você vai compreender muito mais o seu caminho porque você teve um amadurecimento emocional muito forte, seja com relação aos últimos meses ou com relação ao último ano até. Eu acho que esse último ano foi um ano de muita mudança pra você. Muito provavelmente um ano onde muitas coisas se estabeleceram e depois da mudança você precisa, né, assentar mais uma vez e entender quem é você nessa nova configuração. Então, essas cartinhas finalizando me mostram também que em novembro você vai ter muitas realizações na parte emocional, porque você vai conseguir compreender de uma forma mais profunda esses aspectos, sabe? Fala de boa conexão emocional, então a gente fala aqui também de boas pessoas no seu entorno, de boas relações, algumas novidades também, então notícias que te deixam muito feliz no sentido interior mesmo, sabe? Aquela notícia boa que você recebe, que caramba, que gostoso receber isso, que gostoso saber disso. Então, boas notícias, mas assim, principalmente com relação a cunho emocional, tá? O teu jogo ele veio mais voltado com relação à tua estabilidade, mas também algumas propostas que vão ser abertas por conta da tua estabilidade emocional. Porque tem coisas que você só vai conseguir receber se você estiver estabilizado e organizado para conseguir absorver, tá bom? E aí, pra gente, também no fundo do deck a gente teve aqui a Carta dos Caminhos. Carta dos Caminhos bem bonita, falando sobre esse processo de decisões e momentos de decisões. E pra gente dar continuidade nessa leitura, eu vou trazer aqui então o tarô das sereias. É um tarô bem bonitinho. Eu preciso ser bem atenciosa com ele, ter bastante atenção, porque é um tarô que as sereias não têm a parte de cima do biquíni. E o YouTube não gosta muito disso, então eu tenho que dar uma tampadinha nas cartas, tá? Então às vezes talvez eu demore por conta disso. Então vamos lá, tarô, vou pedir para você me falar um pouquinho e afinar um pouco mais essa situação para o mês de novembro dos geminianos. O que a gente tem aqui? Opa, o tarô tá vindo bem. Carta do julgamento. Ok. 3 de ouros. Mais uma para mim. E o 6 de copas. Ótimo. Legal. E essa carta sendo com relação à torre. Beleza. Torre, julgamento, 3 de ouros e 6 de copas. Tem alguma coisa aqui, Gêmeos, que eu sinto assim que foi algo que você trabalhou bem duro pra conseguir realizar, sabe?
seja uma construção de uma nova fase na relação, seja uma mudança específica que trouxe um certo resultado para você, seja um novo trabalho, sabe, uma nova dedicação com relação ao trabalho. Mas eu vejo que tem algo aqui que foi muito bem planejado, ou talvez não também, mas eu vejo um planejamento bem interessante, mas que você se dedicou muito. Eu vejo muita dedicação aqui, sabe, no teu ano, principalmente em 2025. E esse 6 de copas, ele fala muito sobre um sonho antigo. Então, eu tenho duas possibilidades aqui pra vocês, eu vejo duas situações. Então, a primeira, eu vejo aqui algumas pessoas que conseguiram realizar alguns sonhos antigos nesse ano. Então, por exemplo, sei lá, um casamento. A gente pode estar falando também de um curso, de começar uma fase nova na vida, uma nova relação, uma nova formação, né? Então, eu vejo assim, uma relação bonita com sonhos, uma realização de sonhos. E isso foi muito bem trabalhado, no sentido de planejamento, no sentido de que você olhou pra isso com cuidado, pra que você pudesse realizar isso com calma, sabe? Tipo, não, tá, agora é o momento disso, então a gente vai fazer. Isso demandou da sua atenção mais do que você imaginava, então foi um momento, assim, em que você precisou, muito provavelmente, dar essa atenção a mais, porque você, como você planejou bem, você falou, cara, vai estar tudo planejado, vai estar tudo bem, sabe? Vai estar tudo certo, eu vou só chegar e vai acontecer. Mas, no fim, você precisou demandar mais atenção, precisou demandar mais energia. E a segunda interpretação para as segundas pessoas, que a gente pode estar falando, segundo grupo, é que a gente pode estar falando de algo recente, né? Então, aqui a primeira interpretação para pessoas que já passaram por isso, ou agora pessoas que vão passar por esse processo. Então, se você sente que a tua vida está num momento meio tenso, onde você precisa tomar alguma decisão, onde você precisa se organizar, a orientação das cartas é que você não tome nenhuma decisão impulsiva. Então, assim, ok, reflita bastante antes de você tomar essas decisões e confia muito naquilo que você já acredita, naquilo que já tá com você, né? Então, o 6 de copas, ele fala de uma coisa que você já faz, ou alguma pessoa que já tá no teu campo, ou uma relação que já existe. É sobre você reviver essas memórias, reviver essas lembranças, e muito certo de que agora você pode fazer melhor. Então, nesse segundo grupo de pessoas, eu vejo que são pessoas que talvez passem agora por esse processo de renovação e de mudança, mas num patamar onde você vai resgatar algo que já era muito seu. Então, às vezes, um sonho que você deixou pra trás, ou às vezes você entrou nesse ano numa relação que foi muito conturbada e agora você saiu e você tá resgatando isso que você desejava fazer a longo prazo, sabe? Então, bem interessante. Mais uma carta pra isso? Do que a gente tá falando... Ok. Ok, então a gente tem aqui o 8 de espadas. Ok. O 10 de paus. E o 7 de ouros. Nossa, gente, foi bem cansativo, né? Veja assim que foi um período, um processo onde você precisou se dedicar muito. E esse 10 de paus aqui eu adoro nessa interpretação desse baralho, porque ela tá segurando todas essas responsabilidades, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente tem esse baú de ouro. Então eu vejo que de certa forma você conseguiu realizar um objetivo, ou você vai conseguir. Mas isso vai demandar uma certa energia, sabe? Vai dar aquela cansadinha, ou deu aquela cansada. Eu sinto que tá mais pro passado. Talvez se você não tenha passado por esse momento ainda, eu vejo que ele vai se desenvolver pra você. Mas grande parte das pessoas aqui já passou por isso, por um grande esforço, sabe? E agora eu vejo que tem coisas diferentes pra vir, porque, não sei, esse 7 de copas, de ouros, perdão, esse 7 de ouros, ele traz aqui essa relação do... Ok, eu tenho muito, agora eu preciso analisar isso, processar isso, preciso entender tudo isso que veio pra mim, que eu conquistei, pra depois começar a realizar mais. Só que esse realizar mais é uma coisa que você não vai falar pra muita gente. Eu vejo você mais recluso também, sabe? Eu vejo você um pouco mais fechado, não fechado com relação ao social, ou pessoas, ou amigos, mas com relação a projetos. No sentido de que, cara, eu só vou fazer aquilo que realmente faz sentido pra mim. Eu só vou falar as coisas que eu realizei na minha vida pra pessoas que eu sei que realmente vão ficar muito felizes por mim. Então eu vejo você mais reservado, talvez seja a palavra, né? Mas mesmo assim vivendo muitas coisas boas. Então o mês de novembro vai trazer esses movimentos, ou a gente tá falando de um processo de finalização, né? Agora, com relação à chave, vamos lá, com relação às novas oportunidades, ok? Tô arrepiada. Gente, 3 de paus. Eu adoro essa carta, ela tá, tipo, sorrindo, muito feliz, muito animada, motivada. E a carta do louco, carta número 0. Nossa, é isso. 7 de paus. E a carta do Rei de Ouros. Olha, Gêmeos, eu vejo que muito do esforço que você teve nesse ano vai ser recompensado.
É um esforço, assim, que, cara, você se dedicou, seja emocionalmente falando, seja na matéria, ou seja, em todas as áreas possíveis. Eu vejo que você vai ter um retorno muito bom, eu vejo você muito motivado com coisas novas. Talvez em novembro você tenha, inclusive, um novo movimento de proposta. Ou uma proposta mais palpável, então uma coisa que você já estava procurando, ou uma nova forma de você perceber aquilo que você já tem. Porque aqui, por mais que a gente tenha o louco e o 3 de paus, que é essa oportunidade do novo, né, aquela abertura para o novo, a gente também tem esse rei de ouros, que é uma pessoa que sabe muito bem o que quer, que faz e que já tem isso planejado faz muito tempo, sabe? Então, se a gente não tá falando de propostas novas para você que tá procurando emprego, ou caso você precise de alguma coisa nesse sentido, ou caso você tenha uma coisa mais estabilizada, eu vejo você muito motivado dentro daquilo que você já faz. Então, novas portas abrindo dentro daquilo que faz sentido para você, ou dentro daquilo que, cara, que chama, sabe? Aquilo que você já conhece. Eu vejo mais motivação dentro daquilo que você já conhece. Aí, esqueci de tirar a carta da propagandinha do tarô. Vamos lá. Tá, agora com relação à âncora. Gente, geminianos, tô tão feliz com meus ascendente gêmeos. Nossa. Ok. A carta do mundo apareceu logo abaixo da carta da âncora. A carta da roda da fortuna. E a gente tem também o 4 de ouros. Gente, muita estabilidade, mas é uma estabilidade... Nossa, me deu um negócio tão gostoso agora. Porque eu vejo pra você, assim, uma estabilidade, que só que não é uma estabilidade estagnada. Porque a gente confunde muito isso, né? O estar estável com o estar parado. Eu vejo que você vai estar estável, mas você não vai estar parado. A coisa vai estar movimentando, vai continuar acontecendo. Vejo que você vai ter um processo de integração muito forte com relação a muitas coisas anteriores. Então, todo esse processo que a gente falou aqui, né, que bate aqui no passado, esse processo de cansaço, esse processo de ter que refletir sobre muito do que você construiu, mas não saber exatamente como você vai fazer os próximos passos. E ok, eu conquistei isso agora, mas o que eu faço com isso, sabe? Eu vejo que todo esse processo vai ser fechado. E novembro é um mês muito bom para você refletir sobre. Então é um mês que você pode se sentir muito motivado para realizar, mas não esteja tão motivado para compartilhar nesse momento. Eu acho que a tua partilha, ela vai vir ali a partir de dezembro, janeiro, talvez, sabe? De começar a falar pro mundo, sabe? Agora, a dica das cartas é: aproveita o que você tem, restringe isso no teu círculo mais próximo, traz isso pro teu interior, reflete sobre, porque o movimento vai ser grande depois. Sabe? Eu vejo que você vai conquistar coisas muito bonitas. E essa espera, ela é necessária porque tem coisas mexendo até num campo em que você não consegue perceber. Então, por exemplo, ok, você está trabalhando aqui agora na matéria, está procurando coisas, fazendo coisas, mas no teu campo espiritual as coisas estão movimentando faz um tempinho já. Até por isso, talvez você se sinta um pouco mais motivado a fazer coisas diferentes, ou com um pouco mais de espaço, ou até um pouco bagunçado, dependendo do caso, né? Tem pessoas que estão se sentindo bagunçadas. Sonhos bagunçados, mentalidade ou mental, sabe? Tipo, no sentido de muitos pensamentos acelerados. Então, me dá a sensação de que isso vai estabilizar. Vai estabelecer um padrão e de uma forma muito boa, assim, como se fosse uma segurança em novembro, sabe? Que lindo, gêmeos, que lindo. Realmente, assim, vai ser uma estabilidade que você vai conquistar, que é uma estabilidade onde as coisas vão continuar se movimentando, sabe? Onde você vai continuar tendo novidades, onde você vai continuar descobrindo e se redescobrindo, porque, gente, sabe, a pessoa que dorme hoje já não é a mesma que vai acordar amanhã. Então a gente tem muito material de estudo sobre quem a gente é, sobre autoconhecimento, sobre coisas novas na vida, coisas que a gente pode experimentar que a gente nunca imaginou experimentar, sabe? Então se permita viver essas novas fases e permita conhecer essa pessoa que você é, que talvez você não saiba muito bem, né, de tantos detalhes, assim. Se permita conhecer esses detalhes. Se permita conhecer a carta do sol. É isso, que lindo. E tem muitas respostas que estão aí, viu, gêmeos? Muitas respostas que estão simplesmente naquilo que você faz bem. Simplesmente naquilo que você faz de melhor. Simplesmente naquilo que te faz, assim, brilhar, sabe? Então, por exemplo, assim, tem uma relação que me desgasta. Eu tenho uma relação com uma pessoa que não me assume, uma pessoa que não faz sentido, ou eu tenho um trabalho com pessoas que não me valorizam. Cara, se isso tira o teu brilho de alguma forma, sabe? Se isso suga você e você sabe que aquele não é teu lugar, começa a repaginar esse teu interior, a reorganizar o que você já tem, porque aquilo que você já tem é muito suficiente. Sabe, o teu próprio brilho, aquilo que você já traz pro mundo é mais do que suficiente. Então, olha pra isso, tá bom? Vamos lá, e pra parte final ali da carta do coração e da lua. O que a gente pode falar? O que a gente tá falando? 4 de paus. Já um pouquinho longe. Ups, caiu carta e caiu brinco junto. Muito bom. Loucura.
totalmente sincronizada. Ainda bem que eu gravei, eu quero ver depois. Eu vou tirar outra aqui também, pra não ficar uma coisa meio balanceada. Gente, Cavaleiro de Copas. Nossa, 4 de paus com Cavaleiro de Copas. Acho que foi por isso que o brinco caiu. A Torre. Caramba, Gêmeos! E o Rei de Espadas. Rei de Espadas apareceu aqui. Gente, muita reformulação emocional. Na parte de relacionamento principalmente, assim, sabe? Então a gente pode estar falando aqui de um movimento onde você precisou se reconhecer, se reentender. E, gente, quando a gente se conhece mais uma vez, a gente descobre coisas novas sobre a gente, não tem como as relações que a gente já tinha ficarem da mesma forma. Sabe? Então eu vejo que foi um processo de muita desconstrução que não afetou só você, mas também aquelas pessoas que estão próximas de você. Então relacionamento amoroso, amizades, você muito provavelmente precisou se afastar de algumas pessoas, ou precisou mais uma vez ficar um pouco mais recluso. Você precisou se reconectar, até mesmo se reorganizar com essas pessoas, sabe? No sentido assim de que tá, agora eu me descobri como alguém que gosta disso, não gosta daquilo, de um processo de adaptação, sabe? Mas que vai fazer muito bem para todo esse contexto, sabe? Então a gente pode ter 2 situações, né, com essa torre. Ou foram algumas quebras de expectativa que você teve com relação a um plano que envolviam pessoas ou envolviam situações, então eu imaginei que essa pessoa ia estar comigo, mas não estava, ou eu imaginei que, sei lá, ir morar junto seria assim, mas não foi, sabe? Então essa quebra de expectativa, ela deu abertura para reformular muitas situações. Seja você sozinho, seja você ainda com essa pessoa, ou ainda nesse trabalho, ou ainda nesse emprego, a gente pode usar aqui, né, várias interpretações. Estou falando de emocional porque apareceu a carta do coração com a lua, né? Então, eu vejo que teve uma reformulação muito profunda. E esse Rei de Espadas, pra mim, é uma pessoa que, cara, sabe muito bem o que quer, sabe? Então agora que se sabe o que quer, não tem pedra no caminho, né? Muito interessante, assim, então eu vejo que novembro vai ser um mês também onde você pode sentir esses movimentos, né, esses movimentos ali de reformulação, ou até mesmo isso possa chegar até você, essa reorganização emocional, mas tem bastante notícia na parte emocional. Ups! Ok, bastante cartas. Vou deixar elas aqui em stand-by, que elas fizeram certo sentido, mas eu quero só mais uma. Ai, gente, 2. A gente tá vendo muita carta pra vocês. Muita informação. A Imperatriz. E a carta do As de Paus. Gêmeos, tudo que você passou nesses últimos meses foram processos muito necessários. Sejam esses processos de espera, sejam esses processos de tédio, sejam esses processos de bagunça na vida para você precisar reformular. Mas foi um momento muito necessário porque a partir de agora eu vejo que você vai conseguir reestruturar. Tudo caindo hoje. Você vai conseguir reestruturar de uma maneira muito bonita, sabe? Eu vejo você conseguindo colocar algumas coisas abaixo para colocar outras acima. No sentido de derrubar aquilo que não faz mais sentido, né? Acho que por isso que tá tudo caindo aqui na tua leitura. Mas tirar daquilo que não faz mais sentido para abrir pro novo, sabe? Então, assim, Gêmeos, novembro vai ser um mês em que, olhando pro teu geral, é um mês de muita oportunidade. É um mês onde coisas vão chegar até você, mas que tem relação com coisas do passado ainda. E é um mês em que você talvez sinta que as coisas fechem, sabe? Então, ali pra metade do mês, pro fim do mês, talvez alguma situação venha que você fala, ok, agora eu entendi o porquê daquele emprego não ter dado certo, o porquê daquela briga, o porquê daquele afastamento. Vejo que as coisas vão se equalizar, se organizar, e isso vai ser muito, muito interessante. Que lindo, lindo. Vai ser um bom mês. E pra gente finalizar, Gêmeos, eu vou tirar aqui uma cartinha da Jornada da Alma, só pra gente ver o que vem a mais pra você, então, nesse mês de novembro, que já vieram aqui. Ótimo. Perfeito. Então, 2 energias que vão ser trabalhadas pra você nesse mês de novembro, que vão estar em alta pra você e que podem te ajudar de certa forma. Primeira carta, a carta da imaginação. A frase que vem eu entendo, né, e reconheço que eu tenho todo o poder de criação na minha mente, né? Então, tudo aquilo que você deseja criar, que você deseja projetar, tá na mente. O universo é mental, né? A gente sabe que tudo que a gente precisa para estar no mundo passou pela mente em algum momento. Então, comece a trazer um pouco mais para tua consciência, porque você vai estar num mês de muita manifestação. Um mês onde você vai sentir que você pode manifestar muitas coisas. Isso vai ser muito positivo. E a carta da autoestima apareceu aqui também, né? Então é uma carta que ela fala assim que você tem todos os dons possíveis para beneficiar a tua vida e quem está ao teu redor.
E talvez esses dons precisem ser vistos, precisem ser reconhecidos, como a gente falou em algum momento da leitura também, sabe? Então, é um mês onde você vai estar recalculando muitas rotas. Me dá uma sensação também de cortando algumas coisas da sua rotina ou colocando outras a mais. Então, se, tava faltando exercício físico, agora vai ter exercício físico. Se a minha saúde estava debilitada, agora eu vou olhar um pouquinho mais para isso. Eu vejo você reformulando coisas que não são só com relação a mudanças extremas, mas com relação à rotina. E a nossa autoestima tem muito a ver com isso, porque a autoestima ela é construída nesse cotidiano também, né? Com relação ao que a gente faz, com relação ao que a gente manifesta, as pessoas que estão ao nosso entorno, ao nosso redor também. Então, reconheça que você tem a capacidade de colocar aquilo que você sabe muito bem fazer no mundo, sabe? Não tenha medo de bancar quem você é, tá bom? Gêmeos, eu acho que é isso que eu tenho pra você hoje. A leitura foi um pouquinho, assim, vindas e vindas, assim, eu sinto que o teu campo, ele tá um campo um pouquinho mais mexido, talvez novembro seja um mês de bastante movimento, mas muitas coisas sendo resolvidas, muitas oportunidades e movimentos emocionais bonitos. Então, que seja um ótimo mês pra você. Muito obrigada por estar aqui. Caso você tenha gostado, deixa um likezinho, porque ajuda bastante no meu trabalho. E caso goste do vídeo, também considere se inscrever, tá bom? Beijinho, obrigada!